Ora, pois é, então agora vamos ter aqui uma pessoa fantástica que tem estado aqui comigo nos bastidores a contribuir imenso. Aliás, digamos, tal como estava agora aqui a dizer da Armanda, no meu caso também, digamos que tem sido uma atualização de software pessoal e a Judite tem contribuído imenso com isso. Pronto. E a Judite, que é uma mulher dos 7 ofícios, por assim dizer. Ui, já está a aumentar aqui. Eu vou resumir dentro do que é possível, porque senão ficávamos aqui o tempo todo da palestra dela a dizer aquilo que ela sabe e faz, porque ela, eu acho que ela só não faz chorar, porque ri-se. Também, às vezes faço. Sabes o que é que eu não sei fazer? Deixa aqui o desafio. Cantar. Pronto, quem sabe, a gente já atualizou softwares aqui muitas mulheres hoje, incluindo o meu, portanto está descansada que certamente a gente vai também pôr a cantar um dia destes. Pronto. Eu cantar canto, mas mandam-me calar. Tá bem? Pronto, cana rachada, pronto, deixa lá, já somos duas, juntamos as duas e pronto, e rimos à vontade uma da outra, que é importante também, não é? Não fosses dito uma terapeuta do riso, é formadora, é mentora de comunicação, que é uma comunicadora nata, e em liderança, também é uma líder nata, portanto, e ensina-nos aqui a comunicar e a liderar, e já tem muitos anos de experiência, de carreira, trabalha muito no setor do corporate, que é aquilo que nós trazemos aqui para a wellness, e a Judite é aqui uma grande mais-valia nessa área. E ao longo da vida, por necessidade pessoal, também tem feito observação de várias dinâmicas de outros líderes, porque a gente também aprende a ver, a observar e vamos crescendo e evoluindo com os exemplos, de preferência que sejam exemplos positivos de crescimento e de evolução. E sem demora, Judite, então sobe lá a tua apresentação. Agora sim, agora já posso. Deixar aqui sozinha a brilhar e o palco é teu. Até já. Bem, vamos lá falar de liderança. E antes de eu passar à apresentação, eu vou falar-vos aqui um bocadinho sobre o motivo desta apresentação, porque uma coisa leva à outra. E então eu quero falar-vos um pouco sobre a minha história, né? Como é que eu chego aqui ao momento em que eu vou falar sobre liderar com harmonia e bem-estar pessoal. Bem, escolher o tema desta palestra não foi fácil. E não foi fácil porquê? Porque eu trabalho no âmbito daquilo que é o meu trabalho de mentora de comunicação e liderança com muitos líderes diferentes. E dentro deste tema da liderança espiritual, vamos ver aqui que o meu The Winner Flow trabalha a profundidade do ser, né? E que vamos ao líder de nós mesmos para irmos ao líder de outros, seja do nosso negócio, do nosso mercado, das nossas pessoas com quem interagirmos, seja em grupos networking, seja em clientes, nós estamos sempre a interagir com outras pessoas. E na verdade, às vezes as pessoas dizem-me o seguinte: eu não tenho muito jeito para ser líder, eu não nasci líder, mas um líder também se faz. Quando aprendemos a liderar-nos a nós mesmos, nós podemos ser o exemplo para outras pessoas. E é sobre isso que eu hoje gostaria de partilhar aqui, através de uma visão diferenciada. Eu há cerca de 15 anos que trabalho como mentora e formadora de comunicação e liderança. Já antes disso, já trabalhava em equipas de liderança, já formava pessoas, já ajudava a desenvolver o seu potencial. E, na verdade, quando olho para trás, para toda a minha infância, eu sempre tive um pouco o bichinho de ajudar as pessoas a crescerem, né, e a irem mais longe. Então, há um momento da minha vida, por variadas razões, que hoje não tenho tempo para contar, porque eu só tenho 30 minutos para fazer esta partilha. Há um momento da minha vida que eu penso no seguinte, que é, então, será que liderar é aquilo que eu aprendi na gestão, que é aquilo que eu aprendi nas organizações onde trabalhei, ou é aquilo que eu observei que falta nessas mesmas organizações?
E também porque durante este caminho, a nível pessoal, tive a oportunidade de passar por vários processos de despertar espiritual, de consciência, de desenvolvimento pessoal, muito desenvolvimento pessoal e muitas transformações em simultâneo em que conheci outros líderes e líderes de empresas que faturam imenso, que estavam a passar exatamente por este processo e que traziam a espiritualidade para os seus negócios. E isso fez uma revolução da minha consciência. Eu não cheguei logo com esta facilidade a este caminho, antes disso andei pela felicidade no trabalho. Eu, há 10 anos atrás, era com que eu trabalhava, felicidade no trabalho, daí da felicidade para o wellness, para o well-being, né, no trabalho, até que se fez luz, que aquilo que realmente me inspirava nesses líderes que eu pude conhecer e trabalhar lado a lado era a espiritualidade. Só que há aqui uma história por trás. Eu não vou falar daquela espiritualidade dogmática e de crenças que nos possam criar barreiras. Eu vou falar de algo que vem também da ciência. Hoje tivemos aqui a Dina a falar de ciência, eu achei muito, muito interessante, porque temos aqui um olhar comum, olharmos para estas dinâmicas espirituais, mas também com todo o background que as academias nos dão. E eu tenho uma história enquanto cientista na área da ecologia aplicada, e apesar de muita gente pensar que a ecologia é falar do meio ambiente, da reciclagem e tudo mais, não tem nada a ver com isso. A ecologia é nada mais, nada menos do que o estudo dos seres vivos com o seu meio interno e o seu meio externo. E eu vou-vos trazer um pouco dessa abordagem misturada com aquilo que são as práticas, sim, de organizarmos o nosso tempo e a nossa comunicação enquanto líderes para podermos estar em entrega total. Muitas vezes nós não conseguimos estar nos nossos negócios em entrega total, não conseguimos separar fases dos nossos negócios com clareza e não conseguimos também estar em cada caixinha de cada vez. Nós hoje já falámos aqui de vários temas. Eu estava a assistir a cada um deles e por cada um eu fiz esta reflexão. Já vou ter que mudar a minha apresentação. Já vou ter que falar aqui disto de uma forma diferente. Porquê? Porque há coisas que nós já falámos aqui que eu não me vou estender a repetir, não é de toda a minha intenção repetir aquilo que as anteriores palestrantes falaram, eu quero vir acrescentar e trazer um pouco mais. Só que, na verdade, o que é que acontece? Para nós podermos fazer isto, para nós podermos estar em bem-estar, para nós podermos estar com clareza, com uma estratégia que realmente faça sentido, nós precisamos de criar caixas mentais, criar tempo, criar foco para, se eu agora estou a fazer isto, eu estou a fazer isto. Se eu agora preciso de me concentrar naquilo, é ali que eu me vou colocar. E quando eu preciso de ir fazer algo a seguir que eu não gosto tanto, ou que eu sei que vai ser um pouco mais difícil, eu ir buscar a minha força, a minha energia interna para estar ali. E conseguir sucumbir às exigências da vida e dos negócios. Porque vejam o seguinte, há uma coisa que acontece em todas as organizações que eu vou, e eu vou a empresas desde que têm desde 100 funcionários, a 1000 funcionários, a 5000, a 10.000. Por norma, eu nunca trabalho com empresas com menos de 100 funcionários. Independentemente de haver 100 ou 10.000, todas me dizem o mesmo. Judite, aqui não funciona. E esta resposta é sobre o quê? Sobre aprendermos a estar no nosso tempo e no nosso ritmo. Eu aceito isso sempre como um desafio e digo, está bem, vamos ver no final. E depois, no final de ter feito o trabalho que lá vou fazer, a maior parte das pessoas muda de opinião. Claro que vai haver sempre os resistentes, se calhar ainda não estou convencida. Agora, que funciona, funciona. O quê? Olharmos para os nossos ritmos, para os nossos tempos, para o nosso tempo e para as nossas necessidades e conseguirmos alinhar isto tudo para o propósito daquilo que são os nossos negócios. Mas pronto, depois desta introdução, desta longa introdução, eu vou trazer-vos aqui uma viagem, não sobre coisas que nós deixámos de fazer com o tempo, com a socialização, com a massificação do trabalho rápido, que andamos todos a correr atualmente, andamos todos numa correria, todos a tentar conquistar mais, ir mais além. O mundo está rápido. Agora, será que o mundo está rápido porque nós começámos a acelerar também? É sobre essa reflexão que eu vou fazer esta viagem aqui nos meus slides e quero que tu que estás aí desse lado,
vais fazendo também esta reflexão comigo. E que abras o coração e a mente, porque eu vou trazer aqui algumas coisas que para algumas pessoas pode ser completamente disruptivas relativamente ao como é que isto realmente vai ajudar-me a gerir o meu tempo para que eu consiga fazer mais negócios. Só que depois vais ter a oportunidade de, no final, poderes entrar em contato comigo e fazermos essa reflexão de uma forma mais profunda. Então, vamos já à nossa história. O que é que acontece? Acontece que qualquer líder, não é? Qualquer líder tem o seu ritmo. E antes de mais, cada líder, antes de ser líder de alguém, antes de ser líder do seu negócio, antes de ser líder dos seus clientes, antes de ser líder de um grupo, é líder de si mesmo. E enquanto não for líder de si mesmo, não vai poder desempenhar essa boa liderança em nenhum outro lugar. E nós somos um ser biológico, somos um ser social e somos um ser espiritual. Se deixarmos algum destes fatores para trás, então não vamos conseguir fazer nada realmente coerente. Porquê? Imaginem, eu estou a falar aqui de 3 fatores, não é? E nós sabemos, eu podia dar aqui o exemplo da mesa de quatro pernas, e a ser incoerente, porque temos aqui 3, mas há bancos de 3 pernas. Já quase todos nós vimos um banco de sentar, não é? Com 3 pernas. E se o banco tivesse 2, será que ele se iria aguentar? Não. Então nós precisamos de ter estes 3 fatores de forma bem sustentada para que sejam os nossos alicerces para podermos nos liderar e para liderar todas as situações que estão em nosso redor. E como somos seres biológicos, sociais e espirituais, não é? O nosso meio interno, ou seja, quem nós somos por dentro, todas as reflexões que nós fazemos, as nossas respostas, não é? A nossa saúde interna, o nosso equilíbrio interno vai depender disto. E o nosso meio externo, não é? Também é afetado por estes 3 fatores. E precisamos de olhar sempre para eles, não é? Como é que está o nosso meio biológico, como é que está o nosso meio social e como é que está o nosso meio espiritual para podermos encaixar-nos com este equilíbrio. E o que é que isto tem a ver com ritmo, Judito? Né? Porque aqui a palavra ritmo, o que é que isto tem a ver com ritmo? Porque cada um de nós tem um ritmo para poder viver uma energia, digamos assim, uma certa fluidez, uma dança. Se nós pensarmos em música para dançar, quantos ritmos nós conhecemos? E não é porque gostamos ou nos identificamos mais com um que os outros também não são fantásticos. E às vezes até gostamos mais que um tipo de dança, um tipo de música, um tipo de ritmo, e ele vai se alinhar com determinadas fases da nossa vida. Então vamos falar deste nosso enquadramento como o nosso ritmo, a forma como o nosso coração bate e como nós exprimimos quem somos para fora. E vamos ressoar o que está cá dentro para fora. E por isso precisamos de observar, parar, olharmos para aquilo que nos rodeia. Eu vou fazer uma pergunta. Quantos dias esta última semana, tu antes de começar o teu dia, parastes e observastes o dia? Ou quantas vezes é que te levantaste, o despertador tocou, tinhas um compromisso, levantaste-te a correr, nem sequer paraste para observar que dia é, como é que eu me sinto, o que é que eu vou fazer hoje, não é? E entraste no modo automático. Só isto. Quando chega a hora de levantar, acordemos com o despertador ou não, mas só isto, de pararmos e observarmos. Quem sou eu hoje? Onde estou? Como me sinto? Para onde vou? Naquele dia, só este exercício muda vidas. Só este exercício vai mudar a forma como nós lideramos a nós mesmos durante aquele dia. E, obviamente, consequentemente, com todos os resultados posteriores a isso. E, obviamente, que todas as pessoas que vão lidar connosco nesse dia também vão sentir esta nossa presença. Estamos aqui. Quem viu o meu vídeo de apresentação para este evento, é que foram soltos aí vários vídeos a chamar para o evento, podem ter reparado que eu estava dentro do carro, num dia de manhã, eram 8h50, mais coisa, menos coisa, e eu ia dar uma formação às 9 da manhã, e cheguei à porta do cliente mais cedo, o cliente ainda estava fechado, eu sei que eles só entram mesmo às 9, mas eu vou com calma. Eu tento sempre fazer isto, ir com calma e ter aquele momento. Agora já cheguei, já estou aqui, já fiz a viagem, vou encerrar o
ponto da viagem, encerra aquele capítulo e vamos começar outro. E isto é aquilo que eu chamo, e na verdade eu adaptei isto também da minha prática de mindfulness, que eu também ensino, eu chamo o minuto para chegar. E atenção, o minuto para chegar às vezes pode ser 10 segundos, outras vezes pode ser 10 minutos, mas é aquele tempo que nós, antes de começarmos alguma coisa, e no intervalo entre as coisas, paramos, observamos-nos e vamos arrumando as caixinhas. Isto traz-nos clareza, isto traz-nos foco. A Luísa há pouco na minha apresentação dizia-me que eu sou a mulher dos 1001 ofícios, não é? Não sei se foi 1001 que ela disse, mas muitos. E muitas vezes ao longo do dia eu tenho que, ora estou neste negócio, ora estou naquele projeto. E o minuto para chegar faz com que eu crie esta clareza. Ok, agora estou para aqui, agora estou para ali. Quando eu me sinto muito assoberbada, eu já sei logo. Eu não estou a fazer o meu minuto para chegar. Eu tenho que fazer o meu minuto para chegar, porque a partir daqui eu vou decidir como é que eu vou arrumar o meu tempo. Não é? Então, é essencial nós termos estes momentos de observação e de nos sentirmos, não é? Onde é que eu estou, o que é que eu vou fazer a seguir. E quando necessário, quando os pensamentos são muitos, mais do que aqueles que nós podemos arrumar, escrever. Seja o que for, um caderno de bordo, um diário, né? Um caderno de bordo ou diário, uma lista, um bloco de post-its para ir colocando ideias que nos estão aqui a preencher. É essencial. Eu muitas vezes chego às empresas e aquilo que me dizem aqui não funciona, que eu vos remeti há pouco, tem a ver com as ferramentas de gestão de tempo e de comunicação assertiva. As duas normalmente intercalam e eu dou normalmente estas duas ferramentas dentro do mesmo tema de formação. Aqui não dá. Aqui não dá para nos organizarmos. Aqui não vai ser possível colocar o tempo a nosso favor. E uma das coisas que eu reparo logo, para além de não haver um minuto para chegar, não haver estas caixinhas, é que muitas pessoas não escrevem, que vivem assoberbadas, que se perdem na clareza das coisas. Eu costumo dizer que sou a melhor cliente das sementas e espero que quem as produz continue a produzir, porque eu ando sempre com uma sebenta dentro de qualquer saco com que eu ando, qualquer bolsa, qualquer mochila. Esta clareza ajuda-nos a arrumar as caixinhas e a deixar para o tempo certo aquilo que é para fazer naquele tempo. E, atenção, todas estas ferramentas que nós temos estado a falar aqui ao longo do dia, elas podem ir para uma parte do caderno. Não é? Há imensas formas de nós organizarmos isto. Depois, o que é que nós vamos ter aqui para conseguirmos respeitar o nosso ritmo? Vamos à ancestralidade. Nós deixamos de reconhecer as nossas emoções. Deixamos de saber quando é que nós estamos numa emoção que nos ajuda à ação, que nos ajuda à resolução, que nos ajuda a introspectar, a planificar e até aquela que nos pede para recolher. Olhem que interessante. A maior parte das pessoas, quando vê alguém triste, diz-lhe: não fiques triste, vá lá, não vale a pena. Isto é terrível. A tristeza é um ótimo momento, e atenção, estou a falar de uma tristeza saudável, não num estado depressivo, para recolhermos e fecharmos capítulos e iniciarmos outros, não logo de imediato, mas para fecharmos capítulos, para criarmos espaço para outras coisas. E muitas vezes nós não nos permitimos viver as nossas emoções com equilíbrio, não trabalhamos a nossa inteligência emocional. Então, um trabalho de libertação e de inteligência emocional é essencial para um líder. Sem práticas de inteligência emocional, não há liderança possível. Outra coisa que é essencial é olharmos para os ritmos da natureza. Eu disse que íamos à ancestralidade. E nós queremos fazer o mesmo no inverno que fazemos na primavera, que fazemos no verão, que fazemos no outono. Cada estação tem uma essência. Há uma estação que é ótima para planear, sabem qual é? A primavera. Há uma estação que é ótima para agir, sabem qual é? O verão. E nós vamos de férias, quando estamos no pico da ação. Há uma estação que é ótima para usufruir, né? Começa ali o final de verão, outono. E há uma estação para descansar, que é quando nós trabalhamos mais. Nós andamos contra o ritmo. Vejam, toda a natureza hiberna no inverno. E nós vamos contra a corrente, vamos contra a energia. E
Ainda ontem falava com uma pessoa que me dizia, na verdade eu falei com ela ontem, mas ela já me disse isto há uns dias atrás, no início da semana, que me dizia o seguinte: "Ai, eu no inverno não consigo, vai, parece que é esforçoso eu trabalhar no meu negócio". Claro que é! Nós devíamos estar a hibernar. Estamos na azáfama. Então será que não temos que, e atenção, não digo para não irem de férias de verão, mas será que não podemos reequilibrar e distribuir algumas tarefas? Será que no momento em que deveríamos estar a recolher mais, a deitar-nos mais cedo, a dormir mais porque é mais escuro, não estamos a fazer noitadas que nos deixam exaustos e que nos levam para toda uma situação que nós não conseguimos voltar ao equilíbrio e que acumulamos durante anos e anos e anos aquele ritmo antinatura? Deixo-vos a pensar sobre isso. Outra coisa, os nossos avós seguiam muito, ou avós ou bisavós, depois depende aqui das idades de quem está aqui, não é? Seguiam muito as fases da lua, e convenceram-nos de que nós não tínhamos que o fazer. Olhem, eu quando cheguei à minha primeira licenciatura, eu tenho 2 áreas, académicas, a ecologia aplicada, como vos contava há pouco, e as ciências sociais, onde fiz ciências sociais com especialização em psicologia social. Então acabo por misturar as duas, que dá aqui uma ecologia humana muito, muito completa. E é muito interessante, quando eu cheguei ao meu segundo ano da ecologia, no primeiro foi mais teórico, muitas matemáticas, muitas químicas, muitas físicas, ali quase ao nível da engenharia da Armanda. No segundo ano começámos a ir para o terreno, buscar dados e tudo mais. E um dos primeiros trabalhos que eu vou para o terreno, o professor da disciplina diz-nos: temos que abrir o calendário das luas para escolhermos a data melhor para irmos recolher dados. E aquilo de repente explodiu a minha mente. Ora, eu na altura, ultracientista, né? Ciência, estava completamente desconectada da minha espiritualidade e aquilo que eu-me assim, mas este senhor está louco, agora vou fazer como aos antigos. Os antigos não sabiam nada disto. A vida provou-me o contrário. E sabem o que é que eu fui descobrindo ao longo dos anos que eu tenho estudado de como melhorar as práticas da liderança para integrarmos na nossa bioecologia? É que existem luas, fases da lua que nos ajudam, não é? Porque isto é física. E eu quando percebi que isto é física, isto é eletromagnetismo, não precisamos levar para nenhum lado esotérico e espiritual, isto é física. Eletromagnetismo, não é? Vejam, quando nós vamos à praia, o mar sofre as diferenças das marés de acordo com as fases da lua, não é? Quem tem gatos, eu tenho 4 gatos em casa. Os meus gatos, consoante a fase da lua, têm comportamentos completamente diferentes e até nós. Só que nós estamos desabituados a nos escutar sobre isso. E existem fases que são melhores para nós recomeçarmos projetos, outras para projetar, outras para reavaliar, outras para colher os frutos, outras para agradecer, outras para libertar, outras para relaxar. Vocês sabiam que é péssimo, 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 péssima ideia fazerem um evento que querem que as pessoas estejam, uau, todas comunicativas, na última fase da lua minguante. As pessoas querem descansar, querem relaxar, estão melengonas, porque a lua, o eletromagnetismo da lua está a pedir para elas irem para dentro e nós queremos que elas sejam, não é, explosivas. Então, tudo isto ensina-nos a colocar-nos numa energia física, não é? Não estou a falar da energia da metafísica, embora também possamos considerar aqui, eu vou considerar também ali à frente, mas numa energia física que esteja adequada com o propósito daquilo que vamos fazer. Qualquer empreendedora tem que ter uma agenda. Se comprarem uma agenda que não tenha as fases da lua, escrevam-na. Eu faço isso todos os anos. Compro a minha agenda, a primeira coisa que eu faço é abrir as fases da lua. E atenção, eu não trabalho com 4 luas, eu trabalho com 8. Aliás, eu tenho aqui as minhas 8 luas, que é para não me esquecer do que é que cada uma faz. É? E podem ver, cada uma tem uma palavrinha que é exatamente estas palavrinhas assim, para eu ir seguindo o ritmo da lua, para me poder lembrar qual é a energia mais adequada naquele dia. Então, quando eu vou planear, há coisas que nós não podemos planear, escolher, porque há determinadas dinâmicas que nós temos que dar resposta ao que está a acontecer no mundo. Mas há outras que nós podemos escolher. Em que dia que eu vou fazer isto? Em que dia que eu me vou dedicar ao meu projeto? Em que dia que eu vou dedicar a fazer ações comerciais? É? Então, vamos integrar-nos com aquilo que nós fizemos durante milhares e milhares de anos e que dá 100 anos para cá esquecemos, simplesmente começámos a esquecer que isto realmente faz diferença. Olhem que eu falo disto em qualquer empresa.
não é? Eu não estou aqui a partilhar isto convosco. Eu vou dar a formação de gestão de tempo a empresas e eu falo das fases da Lua e deixo o desafio de um caderninho, de escreverem, não é? Cada um arranjar um caderninho e escrever como é que se sente em cada uma das fases. Eu sei que algumas pessoas não levam a sério e não fazem, mas também sei que algumas levam a sério, fazem e que depois me dão feedback de como correu. Ok? Então, nós precisamos de perceber isto, precisamos de perceber que existem ciclos. Existe o ciclo, não é? O nosso ciclo circadiano, em que nós acompanhamos, não é? O dia e a noite e que vamos ter energia diferente. Eu faço-vos um convite. Arranjem um caderno e escrevam como é que vocês se vão sentindo a cada hora do dia para a disponibilidade de fazer determinadas ações, determinadas tarefas. Façam esse estudo durante um tempo e depois vejam que o vosso planeamento vai mudar imenso a hora em que vocês escolhem fazer determinadas reuniões, determinadas tarefas. Eu há um horário que, se eu quiser estar concentrada, eu sei que vai funcionar muito bem para mim. É às 7 da manhã. Se eu me levantar, e olhem que para mim custa-me levantar cedo, mas se eu tiver uma coisa mesmo que eu preciso me concentrar, eu entre as 7 da manhã e as 2 da tarde de uma manhã só, eu faço o trabalho toda uma semana se eu for fazer esse mesmo trabalho noutros horários. Porque eu estudei o meu ritmo. Qual é o teu? Vamos aprender isto, vamos aprender a lidar com o nosso ritmo. E depois, existe também, olha, eu passei o slide, eu andei depressa demais, deixei-me voltar atrás. Este slide é um slide que traz aqui o nosso relógio biológico de acordo com a medicina chinesa. Eu não sou especialista em medicina chinesa, só trouxe um exemplo, está bem, de como podemos fazer este estudo, mas eu não vou dar muito importância a isto, porque eu falo muito daquilo que sei muito, mas de outras coisas eu trago só como exemplo, está bem? Então, com isto, nós começamos a perceber quais são os nossos picos de atividade e os nossos picos de inércia. E começamos a trazer isso para o nosso planeamento. Faz uma diferença enorme. Quando eu pego na minha agenda e quando eu percebo quais são os meus ciclos, eu consigo trabalhar de forma muito diferente. E vejam, aqui, nós somos mulheres, a maior parte de nós. Sei que há um ou outro homem perdido, atenção, está no sítio certo, mas perdido, porque eu não estou a ver, não estou a ter noção, não é? De quem está aqui. Mas vejam o seguinte, nós, no nosso ciclo menstrual, de uma mulher que está num ciclo menstrual regular, não é? Na idade adulta, vejam quantas fases, e depois existem outros, eu podia trazer aqui da perimenopausa, da menopausa, etc., mas vamos focarmos aqui num exemplo. Uma mulher que está num ciclo menstrual regular, não é? Que tem momentos para recolha e introspecção, para a super produtividade e a criatividade e para a expansividade, sociabilização e foco em tarefas minuciosas. Cada 4 fases tem um foco diferente, que nós vamos estar ali diferente. Quando nós estamos menstruadas, nós queremos estar sossegadas, queremos estar no nosso cantinho, mas quando estamos a ovular, venham ideias. Então vou-vos fazer uma questão. Faz sentido, se nós somos seres de ciclos mensais, fazer uma agenda diária, tal e qual como o ciclo masculino, que é um ciclo, não é, que só está aqui, ter que lidar com as fases da lua, com as estações do ano, não é? Que nós, para além disso tudo, temos que lidar com isto. Então, o que é que acontece? Podermos escolher, eu ali vou estar menstruada. Eu bloqueio a minha agenda com as previsões da minha menstruação para não dar formação nesses dias. Eu sei que não vou dar o meu melhor nesses dias, porque eu quero estar sossegada e não me apetece conversar com outras pessoas. Mas nos momentos que estou na ovulação, eu posso criar 30 eventos destes num só dia, não é? Então, percebermos onde é que está o nosso potencial. Porquê? Vejam, termos sucesso com o tempo não é trabalharmos muito, é trabalharmos com a sabedoria da nossa agenda. Muitas pessoas perguntam-me como é que tu consegues fazer tantas coisas. Está aqui a resposta. Okay? Às vezes dou em louca, está bem? Porque às vezes também aceito mais do que a minha agenda comporta. Aceito desafios como produzir este evento e tudo mais. Agora, a resposta está aqui. Como é que eu consigo lidar com tantos compromissos, com tantos grupos, com tantas presenças? É isto, é trazer isto para a realidade da minha vida, ok? Pronto. E a Ana Luísa está aqui a dizer uma coisa, que é quando respeitamos os nossos ciclos dentro do que é possível para nós e ficamos mais quietas na menstruação, depois disso temos mais energia. Claro, porquê? Porque se nós não tínhamos energia e esgotámos a pouca energia que tínhamos, o nosso corpo não restabeleceu, ele vai passar o resto do mês em sofrimento. E depois disto passam-se anos.
né, e nós andamos acabadas, não é, de energia, até chegarmos ao estado de exaustão que falámos aqui mais cedo. Exatamente por isso, porque ah, acontece, né? Eu vou pedir aqui à Regi para me dizer quantos minutos é que eu tenho de palestra, porque eu esqueci de pôr o meu temporizador. E eu estou entusiasmadíssima, então esqueci. Não A precisa Regi informa que era só faltam 2 minutos. 2 minutos. Ah, pronto. Ok, eu acabo isto em 2 minutos, mas tens que sair, vá, que é para a apresentação. Era só para me mandarem uma mensagem. Pronto. Claro que nós depois podíamos falar de outras coisas, como é que nosso alinhamento energético interfere. Olha, há muitas coisas, eu vou passar só aqui os slides, só para vocês verem o tanto de coisas que nós poderíamos considerar das sabedorias ancestrais para fazermos isto, organizarmos o nosso ritmo. Chegarmos à nossa agenda, aprendemos a dizer os nãos que precisamos, não é? Também é outra parte. Eu essa parte falei num outro evento que depois se quiserem eu posso-vos enviar a gravação. Criarmos clareza para onde é que nós queremos ir, não é? Depois de podermos dizer o nosso não, qual é o nosso objetivo, usarmos estratégias de definição de objetivos que tanto se usa no mundo da gestão, do coaching, mas depois chegarmos à agenda e encontrarmos o nosso equilíbrio, ok? Que é definirmos quais são realmente as nossas urgências e podermos despachá-las para não voltarmos a ter urgências e focarmos a ter só coisas importantes na nossa vida. Ok? Se quisesse aprender a fazer esta análise, eu depois também entre em contato comigo na minha comunidade, que eu também tenho isto gravado. Eu tenho muita coisa gravada que posso partilhar convosco. Mas o que é que eu queria vos trazer aqui? Porque sem isto vocês não deixam a Luísa tirar-me daqui. Vão pegar na agenda diária a partir de agora e vão fazer o seguinte. Ou seja, para já, agenda anual, semestral, trimestral, com aqueles ciclos todos. Mas na agenda do dia a dia, vocês primeiro vão ter, não é, o foco do dia. Olha, este dia é mais para descansar, este dia é mais para estar ativa para fora, em reuniões, etc. Depois de termos definido tudo isto, nós vamos pegar na nossa agenda e vamos fazer o quê? Vamos ver quais são os 20% do dia em que somos mais rentáveis. De acordo com aquele estudo todo que nós fizemos aqui para trás. Está bem? E vamos, a partir daí, gerir a nossa agenda. Okay? Colocar os compromissos ao longo do dia, aqueles compromissos que nós temos de hora marcada, uma reunião com uma pessoa que tem hora marcada, um atendimento com um cliente que tem hora marcada, etc, etc. E vamos fazer isto com os horários em que, às vezes, temos que conciliar também com as disponibilidades dos clientes, faz parte, mas dentro dos possíveis com aqueles que também somos fortes. E depois também há as tarefas de back-office que temos que fazer, não é? Também vamos distribuindo-as ao longo do dia. É importante marcar a hora da refeição, está bem? Porque senão depois nós esquecemos de comer. Eu falo em nome próprio. Depois disso, de cada vez que formos fazer cada uma destas tarefas, não há mais nada no mundo. Escolham momentos no vosso dia, ou de 1 hora ou de 2 horas, né, para fazerem isto. Durante aquela 1 hora, 2 horas, vocês só fazem tarefas que estão programadas. Não há telemóvel, não há e-mail, não há nada. E vão organizando por blocos. Arranjem um despertadorzinho. Eu tenho um despertadorzinho, assim, daquele já antigo, assim, de plástico, fora, para não ir ao telemóvel. Coloco lá 25 minutos, okay? Ele conta, e ao mesmo tempo que me está a contar o tempo que eu estou a fazer aquela tarefa, vai-me ajudando a focar. Porquê? 25 minutos depois ele vai tocar. Ele vai tocar e eu vou respirar. 5 minutos para respirar, para ver se realmente há uma outra coisa urgente que eu preciso dar atenção. E depois, novamente, despertador a tocar, 25 minutos de foco. Okay? E então, vamos criando momentos em que, naquele momento, não existe mais nada, só que também permitimos fazer o reiniciar da nossa mente. Onde é que nós vamos colocar estas 2 horas? Pode ser seguidas ou separadas em 2 horas diferentes. Nos momentos em que estamos mais propícios a fazer aquela tarefa. Okay? Por isso é que precisamos fazer aquele estudo. E depois... Passei aqui. Pensava que tinha este slide outra vez. E depois o que é que acontece? Estão a ver estes buraquinhos da agenda? É de propósito. Segredo. Se nós nos propomos trabalhar 8 horas do dia, isto é um exemplo, se quiserem trabalhar 6, se quiserem trabalhar 10, cada uma escolhe a sua. Nós só vamos preencher 60% da nossa agenda. Porquê? Porque vai haver interrupções, vai haver urgências e vai haver coisas que nós programamos o tempo de uma forma que não se vai realizar. Então, este é um grande segredo que vem da análise desta matriz que eu vos mostrei há pouco,
não é? Aquela que estava ali atrás e que os slides não me estão a deixar lá chegar. E se alguém quiser saber mais como é que esta matriz funciona, depois vai perceber, mas se vocês virem 60% das nossas tarefas importantes que não são urgentes, significam o quê? Que estamos a fazer as coisas que são importantes para nós e elas não são urgentes porque nós não estamos a viver na corda bamba, ok? Ou seja, a tarefa não é urgente quando nós não estamos a viver na corda bamba. E deixo-vos este conselho, preencham só 60% do vosso tempo para conseguirem viver em equilíbrio, porque garantidamente vocês vão ocupar 100% do tempo. Só que depois, em vez de se programaram 8 horas de trabalho, não vão trabalhar 12 porque programaram as 8 horas e sim trabalhar as 8 com que se comprometeram a trabalhar. E é isto. Gostei muito de estar aqui convosco hoje durante esta partilha e acompanhem-me na minha comunidade. Eu nem sempre falo lá, né, porque ando sempre a fazer 1001 coisas, mas se me fizerem alguma pergunta, eu respondo de certeza, está bem? Pronto, e agora vamos tirar a ficha. Isto para sentir que eu estava entusiasmada a partilhar, não deu, Sandra? Olha, nós já sabemos que tu entras num estado de empolgação que ninguém te para. Pronto, eu imagino ela dar as formações com imensas pessoas a olhar para ela e de repente, eu não sei se o pessoal também não se entusiasma e não começa a ter... Parece que tem pulgas assim na cadeira. Eu nas formações faço uma coisa, eu faço um bocadinho disto e depois para eu descansar também, porque imagina, eu às vezes dou formações de 6 ou 8 horas seguidas, com hora de almoço no meio, está bem? Mas às vezes 6 ou 8 horas seguidas eu tenho que intercalar, eu falo um bocadinho, entusiasmo e depois contagio as pessoas e ponho-os a trabalhar estas reflexões que eu expus aqui, elas treinam estas reflexões, depois dá-me tempo para eu descansar e também descansar as pessoas, senão... Olha, relativamente àquilo que tu falaste dos nossos ciclos da Lua, eu nos últimos anos, se bem que sempre senti, mas não entendia e às vezes não conseguia perceber bem, porque achava que era um disparate, não é? Aquela coisa de quando a Lua muda, se estás grávida, atenção. Isso aconteceu quando fui para a maternidade. E eu achava que era impensável e realmente quando eu cheguei, passado meia hora, ouvi a enfermeira dizer daqui umas horinhas vocês vão ver isto está cheio. E não é que bateu certinho. E nos últimos 10 anos eu verifiquei, fiquei mais atenta, não é? Possivelmente porque vim parar estas áreas e comecei a ter mais noção e sensibilidade também aos sinais do meu corpo. E posso dizer que não é só connosco, eu por exemplo, apercebo-me disso, por exemplo, com o meu filho, que quando há a lua cheia, porque talvez... Sim, as luas afetam homens e mulheres, só que nós, por causa do ciclo menstrual, às vezes temos uma sobreposição e então... E é muito engraçado que eu já noto e já sei que há certas alturas que são propícias para determinado tipo de situações. E relativamente ao ciclo menstrual, então, no meu caso, aquilo que tu disseste bate... aliás, nós já temos falado... Já temos adiado reuniões por causa disso, não é? Há ali um desencontro da data prevista. Assim, ou seja, a altura da ovulação tem um tipo de comportamento, uns dias antes tem outro, e de janeiro a março, mais ou menos, eu posso dizer que o ano passado foi acho que o único ano que eu até senti alguma energia, porque por norma é uma fase que eu recolho mesmo. Quer dizer, não é que eu não faça as coisas, eu faço, mas faço em esforço. Parece que é sempre tudo um cansaço. Olha, nós agora temos a Armanda aqui das viagens, não é? Porque a Armanda tem uma agência de viagens. E vejam, Armanda, eu acho que isto pode ser uma ótima ideia. Faça as suas férias no inverno para relaxar, não é? Em lugar para restabelecer. Olha, mas nós as duas juntas, isto é um perigo, porque se falas muito... Olha, mas já tenho que me ir embora, eu estou a ser puxada para fora do palco, eu ficava aqui a conversar, mas vem a Luísa fantástica, então eu vou-me embora para Exatamente, beijinho, obrigada, gostei muito.